Abrimos o segundo número do programa Perspectiva de Entrevista do Cine Debate História com o professor, doutor, historiador Sérgio Guerra. Sérgio Guerra é graduado em História pela UFBA em 72 e tem doutorado pela PUC de São Paulo em 2005. É estudioso da temática da Guerra de Canudos e da trajetória de Antônio Conselheiro. Bom, Sérgio, é um prazer contar com a sua participação nesse número 2 do programa Perspectiva, para tratar de um assunto assim tão importante da história social brasileira. Bom, a primeira questão que eu gostaria que você tocasse, Sérgio, falasse brevemente sobre Canudos. Qual foi a importância de Canudos para a história social do Brasil? Bom, Canudos ele é o primeiro grande momento de confronto do Estado republicano brasileiro com a população brasileira. Você tem no período colonial, no período imperial, uma série de revoltas que são tratadas. Mas como república, você tem contra Estado, depois tem Canudos. E Canudos é uma movimentação popular muito forte. Alguns gostam de chamar de conselheirista, eu acho que é mais do que isso, porque além de conselheiro você tem 20, 25 mil pessoas envolvidas. E que estão buscando uma alternativa de vida numa situação de extrema pobreza. Então, na realidade, é o primeiro grande conflito do Estado republicano brasileiro com uma população organizada no Brasil. Organizada em termos econômicos, em termos religiosos, em termos civis, e que isso vai provocar um confronto com aquela ideia de Estado, que no Brasil é sempre o Estado de fora para dentro. O Luiz Viana Filho, ele tem um livro em defesa do pai, que ele diz o seguinte, que Canudos é o conflito de uma sociedade litorânea, pretensiosa e dominadora, contra uma sociedade camponesa, humilde e obstinada. Eu acho que é uma bela definição para Canudos. Em relação a Antônio Conselheiro, como você vê assim, a trajetória dele, a importância dele enquanto figura, liderança religiosa carismática para a história do Brasil? Eu costumo dizer que Canudos foi tomado de assalto por duas grandes personalidades. Euclides da Cunha, pelo Litoral, um escritor, que é uma obra que ninguém pode negar o mérito, e por outro lado Antônio Conselheiro, que é uma liderança religiosa, carismática, e que, na ausência da igreja tradicional, hierarquizada, ele representa aquele cristianismo popular. Agora, eu gosto muito de trabalhar Canudos para além desses dois personagens. Não se esqueça que a gente tem mais de 10 mil soldados envolvidos, e você tem, por outro lado, 20, 25 mil pessoas envolvidas na defesa. Então, não se pode negar o mérito desses dois personagens, mas você não pode desconhecer também aquele conjunto de sujeitos que estão envolvidos. É por isso que eu sempre faço a ressalva. O Conselheiro é uma figura importantíssima, Euclides da Cunha é importantíssimo, cada qual no seu cada qual. Agora, para além deles, você tem um número muito grande de outras personalidades que precisam ser estudadas. E são figuras realmente importantes, que muitas delas foram assim, apresentadas para o público por José Calazans. José Calazans. Seu livro quase biografia de jagunços. O professor José Calazans, ele é uma figura estranha, porque apesar de ser uma pessoa de formação, que a gente chamaria direitista, articulado com o governo, com a própria ditadura militar, fez carreira
na UPA, foi meu professor. Agora, ele tem uma característica extremamente importante. Apesar de, teoricamente, ele estar ligado às elites, profissionalmente ele está ligado ao popular. Quer dizer, ele vai dar voz aos sujeitos populares mais do que muita gente de esquerda. Né? Calazans, ele tem essa contradição aparente, né, entre a prática política e a, digamos assim, e a prática social, a prática do historiador. Ele é um apaixonado, né, não só por Conselheiro, mas também pelos moradores de Canudos, que ele vai tentar retratar e vai conseguir dar vida, dar subjetividade em vários momentos de sua obra. E do ponto de vista assim, historiográfico, né, fala um pouco sobre aquela discussão em torno da comunidade de Canudos, né, que tinha uma vertente, né, que a considerou como sendo uma sociedade igualitária, né, depois veio um revisionismo historiográfico, né, falando que era uma sociedade comum. Fala um pouco sobre essa questão. Veja, nós temos o defeito de tentar reduzir o movimento social a correntes históricas. Né? Eu próprio compro muito essa briga. Quando eu falo que em Canudos você tinha um igualitarismo muito grande, eu não estou colocando na linha clássica do marxismo. Eu estou colocando, antes disso, na visão do cristianismo, do catolicismo tradicional, do cristianismo tradicional. Né? O Conselheiro, ele é um seguidor de Cristo na perspectiva do homem desapegado dos bens materiais. Né? Agora, por outro lado, né, mesmo que o professor Zé Calazans não goste disso, porque ele insiste de que existia proprietários em Canudos, os irmãos Villanovas, de certa forma são isso, né, são proprietários, você tem fazendeiros, mas você tem, por outro lado, uma propriedade da terra que é muito acessível aos moradores. Né? Tem uma fala do Villanova, né, que ele reproduz um pensamento do Conselheiro de que a terra é uma propriedade comum, né? Ainda que houvesse aqui ou ali algumas personalidades que tivessem se apropriado do bem coletivo. Os próprios irmãos Villanovas são acusados de fugir de Canudos com muito dinheiro. Né? Então, mas o caráter geral, né, é de que quem chegasse em Canudos tinha direito a um lugar para construir sua casa, sua tapera, sua casa de supapo, né, seu casebre, e por outro lado tinha uma terra para trabalhar. E isso para mim é que é fundamental como sociedade organizada. Canudos, a exemplo do cangaço, né, inspirou, né, muito assim, o universo das artes, né? Então, sim. A literatura de cordel, as artes plásticas, né, e especialmente o cinema. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, ou seja, que filmes você poderia indicar para estudantes de história, estudantes de educação básica, para conhecer um pouco de Canudos a partir da ótica do cinema. Eu gosto de dizer para meus alunos o seguinte: leiam e vejam tudo. Né? Então, por exemplo, você tem preferências. Né? Eu, por exemplo, não posso negar esses dois personagens que nós falamos, Euclides da Cunha e depois Zé Calazans. Né? Você tem aqui na UNEB o Centro de Estudos Euclides da Cunha, que tem uma produção, uma série de revistas e alguns textos publicados, né, que são fundamentais para isso. Agora, por outro lado também, você tem um filme que eu considero básico, porque é uma discussão, inclusive historiográfica, né, que é Antônio Olavo, Paixão e Guerra no Sertão de Canudos. Né? Eu acho que é um documentário premiado nacionalmente, com depoimento de todo esse universo de personalidades que se dedicaram a Canudos, né? Como o próprio Zé Calazans,
Manuel Neto, o Parenocchi, que vem de uma outra vertente, você, né? eu próprio, né? Que na época estava fazendo mestrado, depois do doutorado. Então, eu acho que são textos fundamentais, né? Eu diria que basilares. Né? O Marco Antônio Villa tem um trabalho bem interessante, apesar que eu gosto de dizer que ele é meio falso no nome, né? Porque Canudos, o povo da terra, e quando você procura o povo da terra, você acha muito pouco. Né? Eu acho que o título é mais midiático do que significativo digamos assim, do trabalho que ele fez. Apesar de que ele tem um apêndice, né, um anexo, que é interessantíssimo, quando ele faz o levantamento dos nomes dos meninos batizados por Antônio Conselheiro, né, pelo registro da igreja, e, por exemplo, ele comprova que tem muito pouco Antônio, né, proporcionalmente é que se faz. E isso desmonta algumas coisas. Agora, eu acho que Guerra de Canudos, Sérgio Rezende. Olha, é um filme que eu diria meio romântico. Né? Na realidade, o que é basicamente o filme? É a menina que queria ver o mar, né? E tem uma série de peripécias para chegar lá. Agora, por outro lado, como o Sérgio Rezende ouviu muitas pessoas, o professor Zé Calazans, Aninha Franco, que tinha feito uma peça de teatro sobre isso, né? Ele tem, eu diria, diálogos importantes, né? Ele tem elementos, porque quando você faz, aí eu vou usar o Gadame diz assim, não existe obra de ficção integral, né? Porque quando você cria uma ficção, você cria a partir de uma base, que pode ser sua vida, né? Ou pode ser leituras que você tenha feito. No caso de Rezende, ele fez algumas leituras, ouviu alguns estudiosos, então o título, o texto dele, o filme, tem sempre algumas coisas sobre isso. Agora, não é um filme que eu consideraria prioritário. Eu acho que o de Antônio Olavo é um documentário que tem uma base de conhecimento muito mais segura e menos romance. Uma boa síntese, né, da história de Canudos, né? Exato. A partir da ótica cinematográfica. Né? E é um documentário, né? Um documentário, ele tem muito mais de verdades do que de ficções. Ô Sérgio, em relação à pesquisa, né, porque, né, nos cursos de história, né, no seu currículo, né, tem a necessidade de produzir um trabalho historiográfico, né, uma monografia, um TCC. Então, assim, pensando no tema de Canudos hoje, o que você acha que poderia ainda ser explorado? Você estava apontando os dois temas, algum tema de pesquisa que os estudantes poderiam explorar? Olha, observe o seguinte, a história ela é sempre um olhar de hoje para o passado. Né? Então, veja, você tem hoje um crescimento da história social, você tem a questão de gênero. Né? Então, por exemplo, você pega Euclides da Cunha, ele cria uma tipologia de mulher que é virago, né? Que são quase homens, ou sapatão, para a linguagem da juventude, né? Lésbica tecnicamente, o que é um absurdo. Na realidade, é um homem que tem um olhar das cortes do Rio de Janeiro e que está chegando no sertão, que é uma outra sociedade. E ele traz esse olhar sobre a mulher, que é, digamos, do litoral, da corte para o sertão, e isso gera. Né? Você vê que nos sertões tem uma mulher que ele acha bonita, que parece com uma hebreia, e faz aquela versão meia bíblica para chegar a uma, digamos assim, simbologia de beleza de uma mulher. Né? Por exemplo, quando trabalhei no doutorado, eu quis trabalhar as fotografias de Flávio de Barros, que foi quem fotografou a Guerra de Canudos. Né? Então, por exemplo, se você trabalha com fotografia hoje, você vê sujeitos históricos. Apesar de Euclides da Cunha não ter visto os homens, né? Por quê? Porque ele quer negar, psicologicamente ou intuitivamente, ele quer negar o massacre dos homens que prisioneiros estão ali, né? Ele vê as prisioneiras. Tudo bem, essa é uma boa pista. Né?
Eu sempre digo que o papel do historiador é isso, olha a pista. Quer dizer, quem são essas mulheres de Canudos? Porque quando você vai para a documentação, Calazans fez muito bem isso, você vai encontrar professora. Né? Não são mulheres analfabetas todas. Você tem a professora, você tem a rua da professora. Né? Você tem mulheres que estão ali porque saíram. Tem um caso de uma mulher que veio do Rio Grande do Sul, está ali. Né? Você tem, digamos assim, as cores das mulheres. Mulheres negras, você tem mulheres índias, você tem, se você pega nos detalhes, você vê, por exemplo, em batalhas que tem arco e flecha. Então vocês têm índios. Aonde estão esses índios na fotografia? Né? Você tem crianças. Né? Eu trabalhei com a fotografia e eu localizei uma criança nua no meio dos soldados. Né? E se você apura isso melhor, você vê até qual é o sexo da criança, que vai aparecer depois no relatório do Comitê Patriótico. Mas aparece, às vezes aparece até com a etnia parda, negra, mulata. Quer dizer, a história social fornece pistas infinitas. Como eu acredito que amanhã vai surgir uma nova corrente historiográfica que vai buscar novos elementos. Então eu acho que a história não acaba nunca, porque você tem sempre um novo olhar. E o novo olhar é que vai lhe possibilitar novos tipos de trabalho. Eu acho que ainda tem muito pouca coisa nessa questão da etnia, do gênero, né, da idade. Né? Quem são esses moradores? Porque a chancela clássica de Euclides da Cunha é fanático. Fanático, por exemplo, eu tenho uma brincadeira com meus alunos, que eu digo que eu ainda vou fazer um trabalho que é sexo, droga e forrobodó no Arraial de Canudos, ou do Belo Monte, como o conselheiro chamava, né? Eu prefiro chamar de Belo Monte. Por que isso? Porque não é possível que 20 mil pessoas vivessem num lugar sem tomar uma. Né? Você vê, o ministro da Guerra, ele vai com duas bandas marciais. Tá bom, durante o dia o pessoal está andando, de noite o pessoal está fazendo o quê? Está tocando. Né? E aí vai ser o forrobodó, né? Porque as pessoas se divertem. Né? Por exemplo, o Honório Villanova tem um momento que ele diz assim, o conselheiro proibia bebida na hora do culto. A hora do culto, conforme a gente sabe, é aquela hora como é o nome? 6 horas da tarde, né? É tradicional ainda em algumas rádios, a hora do Ângelus. Do ritual católico, né? Pois é, do ritual católico, mas aquilo vamos imaginar que fosse até 8 horas. E a partir daí. Né? E você tem episódios de vez em quando que chega um cara com um barril de cachaça para vender, mas aí é proibido. É proibido, mas tem consumo. E se o conselheiro proibia num certo horário, o outro horário era liberado. Então a gente precisa estar discutindo essa questão, o sexo. Tem uma figura do livro de Manuel Benício, que é Minhas Paixões, porque ela é uma figura interessantíssima. Ela é casada e tem um amante. Quando o marido morre, ela leva um tempo de luto e casa com o amante. Mas ela passa a ter outro. Quer dizer, é uma mulher prevenida. Ela sabia que na guerra o homem ia morrer, então ela já tinha sempre um substituto. A gente diria hoje um alternativo. Né? Quer dizer, essa coisa da sexualidade, né? da vida sexual dos moradores de Canudos, a gente precisa estar estudando. Porque são pessoas, são gente. E gente, né? Tem suas escapatórias, tanto do ponto de vista da bebida, do álcool. O Manuel Benício fala do feiticeiro Cabugá, né? Que usava drogas, provavelmente maconha, né? Porque ele tinha infusões e tinha fumaças que ele usava num processo terapêutico. Quer dizer, então, o sexo, drogas e forrobodó, eu brinco sempre de que são pistas. Né? Tem um colega nosso, Fernando,
de Aracaju, ele dizia assim, olha, para a turma, para os alunos sem tema, sem teto, sem terra e sem tema. Os alunos sem tema, você tem um universo em aberto para isso, porque a gente precisa estudar a população brasileira como sujeitos históricos, portanto, que tem cor, idade, sexo, distrações, lenitivos e tal. Eu acho que é um universo em aberto, tanto hoje, eu acho que na perspectiva da história social, como eu acho que daqui a algum tempo a história vai avançar com novas perspectivas e tal, né? E sem nenhum preconceito a gente vai ter de estar dando visibilidade à subjetividade desses personagens. E esses temas, né, que você sinalizou são realmente importantes, né, e pertinentes, que um novo olhar né, historiográfico né, se debruça sobre essas temáticas. Né? Porque no que você apontou, como você trabalhou muito bem né, no seu doutorado, né, a partir das imagens, né, analisando as imagens né, da guerra de Flávio de Barros, né, que é uma tese de doutorado né, que eu indico né, como uma leitura obrigatória dentro dessa nova historiografia de Canudos, para que os estudantes tenham conhecimento e, a partir da sua tese, né, descobrir também possibilidade de pesquisa a partir daquilo que você escreveu. Então, pensando um pouco nisso, você já percorreu, já citou alguns autores, alguns livros. Poderia, só para fazer uma síntese, do ponto de vista historiográfico, um aluno hoje interessado em história de Canudos, você indicaria né, o que para ele ler, assim, basicamente, para ter um começo, né, para conhecer um pouco da história, além, como eu quero frisar, da sua tese de doutorado, né, defendida na PUC. Veja, eu trabalhei no mestrado o universo em confronto, o universo da oralidade, eu traduzi no universo da oralidade contra o universo da escritura. Que foi publicado em livro pela Então, você vê o seguinte, quer dizer, você tem um universo da escritura, portanto formal, lógico e tal, racional, e é isso que o Euclides da Cunha traz. Ele é um homem angustiado com um problema e quanto mais ele vê, mais ele se angustia porque ele não consegue entender aquilo. Por quê? Porque ele é um homem positivista que vem numa linealidade do avanço da sociedade humana. E a escrita é a etapa superior. Ele, inclusive, leva uma máquina Polaroid, porque ele já está pensando num suporte que forneça mais elementos. É aquela famosa frase, né? Uma fotografia vale mais que 1000 palavras. Infelizmente, as fotos que ele tirou se perderam na história e tal. Então, eu diria que Euclides da Cunha tem momentos mais ricos para mim do que o próprio Sertões, que é a caderneta de campo. Então, eu trabalhei no mestrado a caderneta de campo, porque ele é um homem tão curioso que, para você ter uma ideia, ele copiou um ABC todo. Mas ele não sabia o que era um ABC e copiou na ordem inversa. Tem o H está no lugar do X, né? Porque quem conhece o ABC sabe que ele segue o abecedário, né? Portanto, você não pode pular de G para X e voltar para I, né? Não existe isso, mas vai estar escrito lá. Então, esse cuidado antropológico dele, etnográfico dele, foi uma lição que eu aprendi com o José Calazans, que eu faço questão sempre de registrar. Quando eu falei que eu queria discutir oralidade e escritura, o professor Calazans, naquele jeitão dele, disse, você precisa pegar a caderneta de campo de Euclides da Cunha. E dito e feito, foi o texto básico que eu usei. Quando eu entrei no doutorado, e aí é um conselho que eu dou para os alunos, é o seguinte, o meu projeto de doutorado, que foi aprovado pela PUC São Paulo, era assim, construções imagéticas do Belo Monte. Eu já tinha registrado que Antônio Conselheiro denominava o seu arraial de Belo Monte e Canudos era em linguagem da repressão.
aquela história, né? Gramsci diz assim, de repente, uma palavra revela toda a história. Né? Eu nasci na invasão da liberdade. O Partido Comunista fazia invasão. Invasão foi criminalizada. Agora se faz ocupação, porque você ocupa a terra improdutiva e não invade a propriedade produtiva. Né? Então é essa palavra. Então, tanto é que o título do meu trabalho é Universos e Confrontos, Canudos versus Belo Monte. Né? No doutorado, como eu já tinha avançado nessa discussão, quer dizer, tinha uma fala de fora e uma fala de dentro, eu faço um exercício bastante complicado, porque eu pego as fotos que são tiradas por alguém de fora e tento ver aquilo que ele não queria ver. Né? Tanto é que você vê da construção imagética do Belo Monte, que a gente poderia ir para o cinema, para o teatro, para não sei o que lá, para a letra e tal. Eu fico com fotografia, e das 68 fotografias que eu trabalhei com profundidade 38, né? Hoje eu estou convencido de que se eu trabalhasse uma, que as diziam dele Canudo, eu faria um trabalho muito melhor. É o desafio que eu lanço para quem está chegando. Né? Pega a foto das prisioneiras e tenta contar, ver, identificar cada uma delas, a menina negra com olhar assustado, né? a mulher índia que está ali, ou a mulher que tem uma roupa mais arrumada, provavelmente a professora que está no registro, e com esse diálogo você pode avançar muito. Né? Então eu citaria isso aí, a obra de Zé Calazans, eu acho que toda ela é bem importante. Eu acho que, insisto, o filme de Antônio Olavo é bem significativo para isso, além de que Antônio Olavo, além do filme que tem quase 2 horas, ele gravou 20 horas, que é um material inédito que pode ser trabalhado para isso. Né? Olavo entrevistou muita gente, Olavo viajou 2.000 quilômetros, ele refez todo o roteiro de conselheiro, identificou descendentes, pessoas que viveram, infelizmente hoje quase todos estão mortos, mas pessoas que o viram falar de conselheiro pelos pais, pelos avós, etc. Então, tem esse universo aí e é cair em campo, tentar construir um projeto, e eu quero registrar isso, da construção imagética do Belo Monte. Eu terminei trabalhando 38 fotos, me concentrei verdadeiramente em 10 ou 12, que eu queria alguns aspectos. Por exemplo, a desigualdade entre as tropas. Né? Você tem os oficiais que estão com a botina brilhando, você vê o brilho da botina. E você tem soldados que estão com sandália, que a gente chama de verdureiro, de vaqueiro. Né? Quer dizer, a igualdade da tropa, ela é desmentida pela desigualdade da roupa. E basta você pegar, e eu fiz isso, retirar os calçados dos soldados, que você identifica quem é oficial e quem é soldado. Né? Então, são exercícios que a gente pode fazer. Né? Agora, eu acho que as fotos de Flávio de Barros ainda precisam ser muito estudadas. Eu estou dizendo isso, que eu estou numa fase que eu estou chamando de terceirizando os sonhos. Sabe? São tantos os sonhos de trabalho que eu tenho para fazer que eu estou terceirizando, estou passando de graça para quem quiser. O aluno que quiser bater um papo sobre isso é minha obrigação. Não, isso é bom, que eu já conheço você, felizmente, há bom tempo, e sei da sua generosidade também intelectual, né? De eu acho que indicar, de apontar temas daquilo que você já fez. O professor Calazans nos ensinou também isso, né? A melhor expressão sobre ele, sobre o trabalho que fizemos sobre ele, né? Pinheirinho dizia isso, ele era um homem fundamentalmente generoso. Né? Então ele estava sempre à disposição, e isso eu aprendi com ele. Sérgio, agora uma questão diante do cenário político brasileiro hoje, né, como você vê essa questão
o espírito dos que lutaram, né, em Canudos, dos conselheiristas, das pessoas em torno de Canudos, em torno do conselheiro. Você acha que, como ele poderia incentivar esse espírito de luta, né, para uma vida melhor, né, em relação aos movimentos sociais hoje? Eu não gosto muito de espírito, não. Eu gosto mais do ideário. A palavra talvez seja mais adequada, mas a ideia de... Eu quero mais o corpus de luta. Veja o seguinte, o Brasil não, a América, ela é um continente construído pela desigualdade. Se a gente tiver de resumir o que é a história do Brasil, da América, é o seguinte: os brancos chegaram, exterminaram os índios, mais ou menos, e escravizaram os negros. Esse é um continente montado historicamente pela desigualdade. A ideia de cidadania, a ideia de direito humano, ela ainda é muito recente. Se ela é recente no mundo, eu gosto de dizer o seguinte: a Declaração de Direito do Homem está na Revolução Francesa. Portanto, a gente tem aí, no barato, 230 anos no máximo sobre isso. Mas você tem uma ideia de desigualdade que ela é milenar. Pega o Egito, que já está lá, os filhos do sol e os filhos da lama. Isso é uma constante do Brasil. A ideia da propriedade da terra, a sacralidade da terra para uns. Infelizmente, nós andamos muito pouco ainda nessas questões de direitos fundamentais. Por exemplo, eu sou educador e eu fiquei assustado há poucos anos atrás, 10 anos atrás, quando eu cheguei no Conselho Estadual de Educação e passei a estudar a legislação, e eu descobri o seguinte: a criança no Brasil, ela só está segura quando está na barriga da mãe. Porque depois que ela nasce, ela é jogada na rua, literalmente. Você não tem uma política de creche no Brasil. Eu não sei o número, porque vai variar de estado para estado, mas aqui na Bahia você não tem uma criança acolhida pelo Estado em cada centro. Agora, o prefeito de Salvador fez aí um programa, mãe, avó, não é coruja não, é um outro animal aí, avó caminhoneira, cegonha. Avó cegonha, que paga R$50 para uma senhora de idade cuidar de uma criança. R$50 não dá para o lanche das crianças em 20 dias, 25 dias. Quer dizer, então você tem uma desigualdade tão flagrante, que qualquer motivo, qualquer pretexto para revolta, ele existe. A terra, que é o elemento fundamental da produção da vida, do alimento, a terra é do agronegócio, da bancada do boi. O agropop. Hoje em dia você tem um governo que está defendendo mesmo a destruição das reservas naturais para o agronegócio. E é um agronegócio que, outro dia eu tomei um susto. A produção de grãos do Brasil é de 200 milhões de toneladas por ano. Ora, dá em média uma tonelada de grão cru, por pessoa. Dá 3 quilos e 300 gramas, de grão por pessoa. E um país desse passa fome. Eu estou falando de grão, não estou falando de boi, de frango, de peixe, não. Estou falando de grão. 3 quilos de grão. Nenhuma pessoa normal, olha que eu como muito, mas nenhuma pessoa normal come 3 quilos de grão, porque você pega 1 quilo de feijão e cozinha, ele vai dar 2. Porque ele vai inchar. Quer dizer, é mais do que necessário para qualquer pessoa. E nesse país se passa fome. E está se voltando a passar fome. E por quê? Porque está reduzindo o salário mínimo. Além disso, você está reduzindo o número de carteiras assinadas. Quer dizer, hoje em dia, quando você fala em emprego no Brasil, a maioria dos empregados são microempreendedores. O que é microempreendedor? É o cara que tem um tabuleiro para vender laranja e que a prefeitura está prendendo.
Né? Quer dizer, é um sobrevivente do desemprego. E aí, obviamente, essa sociedade ela vive tensões. E essas tensões, né, não adianta a repressão, aumentou em 10 vezes o número de prisioneiros no Brasil. E vai aumentar 100, mas não vai resolver o problema. Por quê? Porque o problema não é punir, o problema é dar condições de vida. Quer dizer, o direito humano fundamental é o direito à vida. E o direito à vida é garantido pelo emprego, pela renda. Né? Então, se você não tem renda, você vai assaltar, você vai tentar fazer uma viração, como se chama. Né? Então, eu acho que, infelizmente, 120 e poucos anos depois, o Brasil ainda vive esse problema da pobreza extrema, da desigualdade social, de um Estado extremamente repressivo, né? E que tem optado, infelizmente, o atual governo optou por aumentar, por liberar armas, por aumentar prisões, por aumentar o processo de punição, ao invés de evitar esse problema. E aí eu volto à criança, né? Que é jogada na rua com 3 meses, 4 meses após a maternidade, né? E depois vai ser recolhida pela polícia a partir dos 14 anos, né? Presa a partir dos 18, se não diminuir a idade penal para 16, 15, 14, porque esse processo é irreversível. Né? O aumento da desigualdade, quando ele é pretensamente combatido pelo aumento da repressão, ele é infinito. Ele é é uma carreta ladeira abaixo, sem controle. O professor Sérgio Guerra, a sua exposição foi muito gratificante, né? Foi uma exposição assim, belíssima. Eu acho que dos pontos principais assim, de Canudos, acho que você conseguiu abordar assim, muito bem. E o objetivo desse programa Perspectiva de Entrevista é justamente, digamos assim, dar condições para que os estudantes, né, interessados em Canudos ou em movimentos sociais, né, possam compreender um pouco esses fenômenos sociais que aconteceram no Brasil. Né? E diante disso eu quero agradecer a sua participação, né, por ter disponibilizado o seu tempo, né, o seu horário, para contribuir com o nosso projeto. Bom, fique à vontade. Eu só queria terminar com uma brincadeira. Né? Eu sempre digo que o que aconteceu em Canudos vai acontecer em qualquer cidade que o prefeito diga que quem chegar ali vai ter um lugar para construir sua casa e um emprego. Experimente fazer isso, qualquer prefeito, né? Experimente fazer para ver o que acontece. Em 2 anos, a cidade vai ser a 3ª maior cidade da Bahia, como Canudos foi. Então, é um exercício histórico e filosófico. É isso aí. E, no mais, estou à disposição para quem gostar desse tema ou outros que eu toquei aí em passagem. Já é muito bem, muito obrigado. Obrigado.